Meditação de hoje com o tema: Como Jesus trata as mulheres. A história nos diz que no Oriente, um homem não aborda, um homem não dialoga, um homem não conversa com uma mulher estranha na rua. Os judeus consideravam extremamente impróprio que um homem, especialmente se fosse ele um mestre, um rabino, se ele parasse para dialogar com uma mulher em público. Uma das suas regras estipulava que nenhum homem deveria falar com uma mulher na rua, nem mesmo com a própria esposa. Daí a surpresa dos discípulos ao encontrar seu mestre envolvido em conversação com uma mulher junto ao poço de Jacó. Gostaria de comentar aqui, abrir um parêntese e dizer: quantos homens, muitas vezes, não têm dado a devida atenção, não têm dado amor, não têm sentado para conversar, dialogar, colocando o machismo acima de todas as coisas. Saiba que Deus criou homem e mulher de forma igual e o respeito e o diálogo deve sempre existir entre ambos os sexos. Gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus nos diz lá em João, no capítulo 4, no versículo 27, a palavra de Deus diz: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Entretanto, Jesus, ele era exatamente dessa forma. Ele não tinha preconceito nem contra os samaritanos, nem contra as mulheres, nem contra ninguém, pois seu grande amor pelos seres humanos, ele elevou a posição das mulheres ao seu tempo, vítimas de preconceito e discriminação, não apenas daquela época, mas hoje, nos dias atuais em que vivemos, a mulher continua sendo discriminada, desrespeitada, de forma, muitas vezes, covarde, por seu companheiro, por homens machistas que muitas vezes não têm obedecido e não têm aprendido com o próprio exemplo de Cristo. Os judeus as consideravam seres inferiores e não permitiam que elas adentrassem o templo além do átrio das mulheres, e menos ainda que tomassem parte ativa no culto, falando, orando em voz alta. Os mais radicais diziam que era melhor queimar a lei do que ensinar a uma mulher. Você já imaginou que absurdo? Cristo quebrou esse padrão tratando as mulheres como iguais, pois na região em que Jesus ali estava, era assim que aqueles homens tinham seus conceitos em relação àquelas mulheres. Foi numa dessas reuniões que o próprio Cristo estava e que ele pregava tanto para homens como mulheres, que tinham o privilégio de ouvi-lo. O ensinamento judaico prescrevia também que a mulher ficasse em casa e só saísse à rua com permissão do marido. No ministério de Jesus, porém, as mulheres acompanhavam o grupo apostólico ao se deslocar de um lugar para outro. Várias delas foram objetos de seus milagres e compaixão, como a sírio-fenícia, como a filha de Jairo, a viúva de Naim e tantas outras que a Bíblia nos fala. Ao proceder assim, Cristo estava, na verdade, restituindo à mulher a igualdade com o homem que ele havia conferido na criação. Eva foi criada de uma costela, tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar como cabeça e nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas está exatamente ao seu lado de igual modo, pois a mulher não foi criada dos pés, a mulher não foi criada do joelho, a mulher foi tirada da costela. Deve ser amada, protegida por nós homens. É assim que devemos fazer. É assim que a palavra de Deus deseja que o homem, o marido, ame suas mulheres. Então, meu conselho hoje para você, homem, que está nos ouvindo, valorize mais a sua esposa.
Valorize mais a mulher que você tem. Vamos devolver à mulher o seu lugar de honra, não só hoje, mas todo sempre. Pois todo ano se acha no calendário uma data para se comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas saiba que o Dia Internacional da Mulher não é apenas uma vez por ano, mas todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado. Obrigado porque nos ensinaste a como verdadeiramente amar o sexo mais frágil, o sexo feminino. E assim possamos respeitar e amar de igual modo, entendendo que devemos tê-la ao nosso lado, não debaixo dos nossos pés. Que oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar.